Existem lugares na Terra tão perigosos que apenas estar neles pode significar risco de vida. Neste vídeo, exploraremos 20 dos locais mais letais do mundo, onde a sobrevivência é quase impossível. O atol de Bikini, localizado nas Ilhas Marshall, ficou marcado como um dos locais mais contaminados do mundo devido a extensivos testes nucleares realizados pelos Estados Unidos durante o século XX. Entre 1946 e 1958, 23 testes nucleares foram conduzidos no atol, incluindo o devastador teste Castle Bravo, em 1954, que detonou a mais poderosa bomba de hidrogênio já testada pelos americanos. Antes dos testes, a população indígena foi realocada com a promessa de retorno breve, mas a intensa contaminação radioativa tornou o local inabitável até hoje. Limpezas ambientais não foram suficientes para remover os resíduos tóxicos. Embora algumas áreas sejam abertas para turismo limitado, como mergulhos nos navios afundados, a história trágica do atol de Bikini permanece um lembrete sombrio do poder destrutivo das armas nucleares. O Lago Natron, no norte da Tanzânia, é uma das paisagens mais únicas e inóspitas do planeta. Seu ambiente extremo é resultado da alta concentração de carbonato de sódio e outros minerais provenientes de atividades vulcânicas próximas. Com um pH que pode atingir 12,5 e temperaturas que chegam a 60 graus Celsius, o lago é tão alcalino que sua água pode causar queimaduras severas em pele e olhos humanos. Apesar disso, o Lago Natron é um habitat vital para algumas formas de vida adaptadas. Flamingos menores, por exemplo, utilizam as águas rasas como local de nidificação, protegendo seus ovos das ameaças de predadores terrestres. A cor vibrante do lago, que varia entre tons de vermelho, laranja e rosa, deve-se a micro-organismos chamados halófilos, que prosperam em sua salinidade extrema. Uma das características mais assombrosas do lago é sua capacidade de mumificar os animais que entram em contato com suas águas. A alta concentração de minerais preserva os corpos de pássaros e outros animais que inadvertidamente pousam em sua superfície, criando um cenário surreal com estátuas naturais ao longo das margens. Esse fenômeno único faz do Lago Natron um dos locais mais fascinantes e perigosos do mundo. Imagine um lugar tão perigoso que apenas pisar nele pode ser fatal. A Ilha da Queimada Grande, localizada a cerca de 150 quilômetros do litoral de São Paulo, é conhecida como um dos lugares mais mortais do planeta. Essa ilha de 43 hectares abriga uma das maiores concentrações de jararacas e lhoas do mundo. Essa espécie de serpente, exclusiva da ilha, possui um veneno extremamente potente, capaz de causar graves danos aos tecidos, distúrbios severos de coagulação e, se não tratada, levar à morte. A evolução em isolamento fez com que essas cobras se tornassem ainda mais perigosas, adaptando-se para caçar aves migratórias, o que resultou em um veneno mais poderoso. Com uma densidade estimada de uma cobra por metro quadrado, é praticamente impossível evitar encontros com esses répteis. Por conta do risco, o acesso à ilha é estritamente controlado pelo governo brasileiro, sendo permitido apenas a pesquisadores autorizados. A Ilha da Queimada Grande é um lugar de grande interesse científico, mas também um local de perigos mortais. Debaixo das ruas movimentadas da capital romena, Bucareste, existe um mundo escondido, literalmente subterrâneo. Esses túneis foram originalmente criados para funcionar como parte do sistema de aquecimento da cidade, uma estrutura comum em países europeus com invernos rigorosos. Mas com o passar do tempo, a função original foi esquecida e os túneis acabaram sendo ocupados por pessoas que não tinham mais para onde ir. Hoje, eles são o lar de uma comunidade invisível para a maioria dos moradores da superfície. Ali embaixo, no escuro e longe do olhar público, vivem homens, mulheres e até crianças que enfrentam a pobreza extrema, o abandono e o preconceito. Pode parecer um ambiente insuportável, mas há algo muito tocante nesse cenário. Mesmo com todas as adversidades, quem vive lá relata que há um certo senso de segurança e de solidariedade. Nos túneis, as pessoas criam laços de amizade, se ajudam com comida, proteção e até cuidados de saúde improvisados. Há regras internas de convivência e quem fura essas regras pode até ser expulso da comunidade subterrânea. Ou seja, é um lugar onde se tenta manter um mínimo de ordem dentro do caos total. E o mais impressionante, Bucareste não é a única cidade com esse tipo de realidade.
Várias metrópoles pelo mundo têm túneis e estruturas subterrâneas onde pessoas vivem por não terem mais nenhuma opção. É triste, é difícil, mas também é uma prova clara de que o ser humano se adapta a tudo para continuar existindo, mesmo quando a única opção é descer para debaixo da terra. O Vale da Morte é um deserto icônico, mas seu nome não é apenas uma metáfora. Ele realmente é um dos lugares mais mortais do planeta. Localizado na Califórnia, no deserto de Mojave, o Vale da Morte possui temperaturas que ultrapassam 56 graus Celsius no verão, sendo reconhecido como o lugar mais quente da Terra. Essa combinação de calor extremo e umidade mínima torna quase impossível a sobrevivência sem preparação adequada. A região é conhecida por sua vasta extensão de salinas, formações rochosas dramáticas e cânions profundos. Entre os pontos turísticos mais famosos estão as Badwater Basin, o ponto mais baixo da América do Norte, e as dunas de areia Mesquite Flat. No entanto, o calor implacável e a falta de água são ameaças constantes. Sem abrigo ou hidratação, um ser humano pode sucumbir ao calor em poucas horas. Ainda assim, o Vale da Morte atrai aventureiros, cientistas e fotógrafos fascinados por sua beleza única e desolação impressionante. A região também é lar de flora e fauna que se adaptaram às condições extremas, como o borrego do deserto e espécies de plantas que sobrevivem com pouquíssima água. Para quem visita, é essencial levar muita água, evitar esforços físicos durante as horas mais quentes e sempre estar atento ao ambiente, porque a beleza do Vale da Morte pode ser tão mortal quanto encantadora. O vulcão Kawah Ijen, situado na ilha de Java, Indonésia, é conhecido por suas impressionantes chamas azuis e pelo maior lago ácido do mundo. Esse fenômeno único ocorre devido à combustão de gases sulfúricos que escapam de fissuras na cratera e entram em contato com o ar, criando um espetáculo surreal visível à noite. No entanto, a beleza do Kawah Ijen esconde perigos significativos. Os gases tóxicos, como o dióxido de enxofre, representam uma séria ameaça à saúde de trabalhadores e visitantes. Além disso, o lago da cratera, com pH quase zero, é extremamente corrosivo e pode causar queimaduras graves em contato. Apesar desses riscos, a região atrai turistas e pesquisadores fascinados por sua paisagem surreal e fenômenos naturais extraordinários. O vulcão Sinabung, localizado na Sumatra do Norte, Indonésia, despertou em 2010 após mais de 400 anos de dormência, trazendo destruição e tragédia. As erupções lançaram cinzas vulcânicas e fluxos piroclásticos que devastaram comunidades próximas, deslocando milhares de pessoas e causando perdas de vidas. Desde então, o Sinabung continua ativo, com erupções frequentes que mantêm a região em constante alerta. Suas cinzas contaminam plantações, prejudicando a agricultura e o sustento dos moradores. Apesar dos riscos, o vulcão atrai cientistas e turistas fascinados por sua força bruta e as paisagens impressionantes criadas pela atividade vulcânica. No entanto, o perigo constante é um lembrete da natureza imprevisível da geologia. Agora vamos falar de uma comunidade que por muito tempo viveu como se estivesse suspensa entre o céu e a terra. Essa vila, localizada na China, foi construída no alto de um penhasco gigantesco, e o acesso a ela era simplesmente inacreditável. Os moradores, incluindo crianças, tinham que usar longas escadas feitas de cordas e bambu, com mais de 800 metros de altura, para conseguir chegar até a base da montanha. Imagine acordar cedo, se arrumar para ir à escola ou ao trabalho, e ter que descer quase 1 quilômetro de escada pendurada no abismo. Parece exagero, mas era exatamente essa a rotina da população local. A vila já existia há cerca de 200 anos e foi construída naquela altura por motivos estratégicos e de segurança, já que no passado era comum buscar isolamento para proteção contra ataques ou invasões, e apesar das dificuldades óbvias, os moradores mantiveram o local por gerações. As crianças iam e voltavam da escola por essas escadas. Os adultos subiam e desciam com mantimentos e produtos. Tudo na base da coragem e da força física. Mas a situação começou a mudar quando o governo chinês soube da vila e de suas condições extremas. Depois que a história viralizou e ganhou repercussão internacional, o governo ofereceu novas moradias aos moradores, em áreas mais baixas e acessíveis. E o mais surpreendente? Eles aceitaram. Hoje, a maioria dos antigos moradores vive em casas no nível do solo, com acesso a estradas, escolas e hospitais. O Monte Washington, localizado no estado de New Hampshire,
É famoso por ser um dos picos mais mortais e desafiadores da América do Norte, apesar de sua altitude relativamente modesta de 1.917 metros. O que torna esse local tão perigoso não é sua altura, mas as condições climáticas extremas e imprevisíveis que os visitantes enfrentam. A montanha é conhecida por ventos que já ultrapassaram 370 km por hora, um recorde mundial que lhe garantiu o título de o lar do pior clima do mundo. Essas rajadas, combinadas com temperaturas que podem cair abaixo de 30 graus Celsius negativos e tempestades súbitas, criam um ambiente hostil. As condições mudam rapidamente, transformando um dia ensolarado em um cenário de nevasca em questão de minutos. Para os aventureiros, o Monte Washington oferece trilhas desafiadoras e vistas deslumbrantes, mas também exige preparação rigorosa. Mesmo no verão, há riscos significativos como hipotermia e desorientação. O Appalachian Mountain Club e outros grupos de resgate locais trabalham constantemente para prevenir tragédias. Mas cada ano registra acidentes e até mortes devido à falta de planejamento ou à subestimação dos perigos. Ainda assim, o Monte Washington permanece um destino icônico para alpinistas e turistas que desejam testar seus limites em um dos ambientes mais extremos da América do Norte. Agora vamos viajar para um dos lugares mais quentes e inóspitos do mundo, o interior da Austrália. E é lá que encontramos Coober Pedy, uma cidade onde a maioria dos moradores vive debaixo da terra. Mas por que alguém escolheria morar no subsolo? A resposta é simples: o calor é insuportável. Durante o verão, as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius, tornando impossível viver confortavelmente na superfície. Então, os habitantes de Coober Pedy tiveram uma ideia genial. Começaram a construir suas casas dentro de antigas minas e cavernas subterrâneas. Essas moradias, chamadas de dugouts, mantêm uma temperatura muito mais agradável do que a superfície escaldante. A cidade surgiu no início do século XX, quando foram descobertas grandes jazidas de opala, uma pedra preciosa extremamente valiosa. Isso atraiu garimpeiros do mundo todo, que precisaram se adaptar ao clima extremo da região. Hoje, Coober Pedy não é só uma cidade de mineradores. Ela também virou uma atração turística. Há hotéis, igrejas e até bares subterrâneos, todos esculpidos na rocha. O Vale da Morte, localizado na península de Kamchatka, na Rússia, é uma área cercada de mistério e perigo. Situado próximo a vulcões ativos, o vale é conhecido por emitir gases tóxicos, como dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, que tornam o ar letal. Esses gases se acumulam em depressões no solo, onde sua densidade maior que o ar cria piscinas invisíveis de toxicidade. Animais que entram nessas áreas morrem rapidamente, e seus corpos mumificados são encontrados espalhados pelo vale, incluindo pássaros, raposas e até ursos. Esse cenário sinistro fez do Vale da Morte um dos lugares mais perigosos para explorar sem equipamentos especializados. Mesmo com os riscos, o vale atrai cientistas interessados em estudar os fenômenos vulcânicos e os efeitos desses gases na vida selvagem. No entanto, visitantes devem ser extremamente cautelosos. A região é um lembrete sombrio de como forças geológicas podem criar ambientes tão fascinantes quanto mortais. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, ergue-se a impressionantes 8.848 metros acima do nível do mar, na cordilheira do Himalaia, entre o Nepal e a região autônoma do Tibete, na China. Essa maravilha da natureza é o destino mais cobiçado por alpinistas do mundo inteiro, mas conquistar seu cume é um feito que exige preparo físico, psicológico e financeiro, além de enfrentar desafios que beiram o sobre-humano. A jornada começa na base, que pode ser alcançada após dias de trekking por terrenos acidentados e clima imprevisível. O desafio se intensifica à medida que os escaladores sobem em direção à Zona da Morte, acima dos 8.000 metros. Nesse ponto, a quantidade de oxigênio no ar é tão baixa que o corpo humano começa a sofrer danos irreversíveis, mesmo com o uso de cilindros de oxigênio suplementar. Muitos escaladores relatam exaustão extrema, confusão mental e alucinações devido à hipoxia. Além do perigo constante do mal de altitude, as condições meteorológicas são uma ameaça imprevisível. Tempestades de neve repentinas, rajadas de vento que chegam a mais de 100 km por hora e temperaturas que podem cair abaixo de 40 graus Celsius negativos colocam até os alpinistas mais experientes em risco de vida. Avalanches e quedas de gelo são comuns e já causaram inúmeras tragédias na montanha. A rota até o topo é pontilhada por zonas críticas,
como a Cascata de Gelo de Khumbu, uma área traiçoeira repleta de blocos de gelo instáveis. No caminho, é comum passar por restos de expedições passadas, desde equipamentos abandonados até corpos de alpinistas que perderam a vida, pois as condições extremas tornam impossível resgatá-los. Além dos desafios naturais, há também o impacto humano crescente. Nos últimos anos, o Everest tem sofrido com superlotação durante a temporada de escalada, resultando em congestionamentos perigosos em pontos cruciais da rota. Isso aumenta o risco de acidentes e agrava o impacto ambiental, como o acúmulo de lixo deixado por expedições. Mesmo diante de tantas adversidades, o Everest continua a atrair alpinistas de todo o mundo, simbolizando o auge da conquista humana e a busca por superar limites. Para muitos, chegar ao cume não é apenas um marco físico, mas também um momento de profunda transformação espiritual e pessoal. A montanha é, ao mesmo tempo, um desafio avassalador e uma inspiração eterna, lembrando que a grandeza da natureza exige respeito e preparação. O Parque Nacional Madidi, na Bolívia, é um dos locais mais biodiversos do mundo, abrigando mais de 1.000 espécies de aves, dezenas de mamíferos e uma flora riquíssima. Sua vasta extensão de 19.000 quilômetros quadrados inclui florestas tropicais, montanhas e rios, formando um verdadeiro paraíso natural. No entanto, essa beleza esconde perigos que tornam Madidi um dos lugares mais arriscados para se visitar. O parque é lar de cobras venenosas, como a temida jararacuçu, e de aranhas gigantes que podem causar picadas dolorosas e perigosas. Além disso, plantas tóxicas, como as urticantes, podem causar reações alérgicas graves ao menor toque. O ambiente quente e úmido favorece a proliferação de parasitas, como os responsáveis pela leishmaniose, que podem causar graves infecções de pele. Até mesmo pequenos cortes podem rapidamente se transformar em feridas infeccionadas devido ao clima. Apesar dos riscos, Madidi é um destino incrível para ecoturistas e pesquisadores. Para explorar suas maravilhas, é essencial estar bem preparado, com roupas protetoras, repelentes potentes e, idealmente, um guia local experiente. Para os aventureiros dispostos a enfrentar os perigos, o parque oferece uma experiência única, com paisagens exuberantes e uma imersão incomparável na vida selvagem. A Ilha Morgan, conhecida como Ilha dos Macacos, está localizada na Carolina do Sul e é lar de mais de 3.500 macacos rhesus. Os primatas foram transferidos para a ilha em 1979 como parte de um programa de pesquisa médica, devido à sua associação com o vírus herpes B. Embora inofensivo para os macacos, o vírus pode ser fatal para humanos, causando graves complicações neurológicas se não tratado. Por essa razão, a ilha é completamente inacessível ao público, com entrada restrita a pesquisadores autorizados que seguem protocolos rigorosos de segurança. A Ilha Morgan é um exemplo de como a ciência pode criar ambientes controlados para proteger tanto humanos quanto animais, ao mesmo tempo em que levanta questões sobre ética em pesquisas médicas. A Ilha Sentinela do Norte, no arquipélago de Andamã e Nicobar, na Baía de Bengala, é um dos lugares mais isolados do mundo. A ilha é habitada pela tribo dos sentineleses, que vive em total isolamento há milhares de anos, rejeitando qualquer contato externo. Esse isolamento extremo protege sua cultura, mas também os torna extremamente vulneráveis a doenças contra as quais não possuem imunidade. A hostilidade dos sentineleses em relação a intrusos é bem documentada. Em 2006, 2 pescadores que se aproximaram da ilha foram mortos pela tribo, e incidentes semelhantes ocorreram ao longo dos anos. Para proteger os sentineleses e evitar conflitos, o governo indiano estabeleceu uma zona de exclusão de 5 quilômetros ao redor da ilha, proibindo qualquer tentativa de contato. A ilha é uma lembrança da coexistência entre modernidade e culturas tradicionais. Preservar a autonomia dos sentineleses é fundamental para respeitar sua história e garantir que sua existência permaneça intocada por influências externas. A Ilha Fraser, na costa de Queensland, é a maior ilha de areia do mundo e um patrimônio mundial da Unesco. Apesar de sua beleza impressionante, com florestas tropicais, dunas de areia douradas e lagos cristalinos, ela também é uma das praias mais perigosas do planeta. Entre os principais riscos estão os dingos, que são cães selvagens nativos da Austrália. Embora muitas vezes sejam vistos como atração turística, eles podem ser imprevisíveis e agressivos, especialmente se provocados ou se habituarem à presença humana devido à alimentação inadequada. Ataques já foram registrados, incluindo casos fatais.
Além disso, as águas ao redor da Ilha Fraser escondem perigos ocultos. Correntes de retorno traiçoeiras tornam o banho de mar arriscado, enquanto tubarões e águas-vivas venenosas representam ameaças adicionais. A própria areia da praia pode esconder fragmentos afiados de conchas e rochas, aumentando o risco de ferimentos. A localização remota da ilha significa que a ajuda médica pode demorar a chegar em casos de emergência. No entanto, para aqueles que respeitam as regras de segurança e permanecem atentos, a Ilha Fraser oferece uma experiência única de conexão com a natureza em um dos ecossistemas mais fascinantes da Austrália. O Lago News, situado em uma cratera vulcânica nos Camarões, é um dos exemplos mais assustadores do poder destrutivo da natureza. Em 21 de agosto de 1986, o lago protagonizou uma das mais devastadoras erupções limnológicas da história. Um evento raro e inesperado, a erupção liberou cerca de 180 mil toneladas de dióxido de carbono em questão de minutos. Esse gás, acumulado ao longo dos anos no fundo do lago devido à atividade vulcânica subterrânea, foi liberado repentinamente, criando uma nuvem invisível e mortal que se espalhou pelos vilarejos próximos. O resultado foi trágico. Mais de 1.700 pessoas e milhares de animais morreram asfixiados. O gás, mais pesado que o ar, deslocou o oxigênio, sufocando todos em seu caminho. Após o desastre, sistemas de desgaseificação foram instalados no Lago News para liberar o dióxido de carbono de forma controlada e prevenir novas tragédias. No entanto, o risco permanece. O lago está contido por um dique natural, cuja estabilidade é motivo de preocupação. Um colapso poderia causar enchentes catastróficas, agravando ainda mais a ameaça dessa paisagem aparentemente tranquila, mas mortal. A Caverna dos Cristais, em Chihuahua, México, é um dos locais mais espetaculares e desafiadores do mundo. Descoberta em 2000, dentro da mina de Naica, a caverna é famosa por suas gigantescas formações de selenita, algumas com mais de 11 metros de comprimento e 4 metros de diâmetro. Essa paisagem impressionante, quase alienígena, é resultado de milhares de anos de cristalização em condições únicas. Porém, a beleza da caverna é acompanhada de condições extremas. A temperatura interna chega a 58 graus Celsius, com uma umidade de 90%, criando um ambiente que pode ser fatal para humanos sem proteção adequada. Mesmo com roupas especiais e sistemas de refrigeração, o tempo de permanência na caverna é limitado a poucos minutos. Cientistas estudam a caverna para entender os processos de formação de cristais em ambientes extremos e a possibilidade de organismos microscópicos sobreviverem nessas condições. Embora fascinante, a Caverna dos Cristais é inacessível ao público devido à sua periculosidade. Ela representa um dos exemplos mais extraordinários da força geológica e da beleza única do planeta. A Ilha Heard, situada no Oceano Índico, é uma das regiões mais remotas e inóspitas da Terra. Localizada a mais de 4.000 quilômetros do continente australiano, a ilha é conhecida por seu clima extremo, com ventos fortes, neve e chuvas quase constantes. A ilha abriga 2 vulcões ativos, incluindo o Monte Malson, que frequentemente emite fumaça e vapor. Além disso, suas 41 geleiras contribuem para paisagens deslumbrantes, mas perigosas. O isolamento da Ilha Heard a torna um local raro e protegido, com ecossistemas intocados e uma rica biodiversidade. Por ser tão hostil, a ilha é acessível apenas para pesquisadores que estudam suas condições geológicas e ecológicas únicas. Ela representa um dos últimos redutos selvagens da Terra, protegida de interferências humanas. A Porta de Plutão, localizada na antiga cidade de Hierápolis, na Turquia, é um lugar envolto em mistério e perigo. Conhecida como um portal para o submundo na mitologia grega, a caverna emite altos níveis de dióxido de carbono, tornando o ar tóxico e letal para qualquer criatura viva. Na antiguidade, sacerdotes realizavam rituais sacrificiais no local, soltando animais na entrada da caverna. Eles morriam quase instantaneamente devido aos gases venenosos, reforçando a crença de que a caverna era uma passagem para o reino dos mortos. Hoje, estudos científicos comprovaram que o gás, mais denso que o ar, se acumula no chão em níveis mortais. A Porta de Plutão permanece inacessível ao público devido à sua periculosidade. Apesar disso, o local atrai arqueólogos e cientistas interessados em explorar a relação entre mitologia e geologia, transformando a caverna
em um fascinante exemplo de como a natureza moldou crenças antigas. O Reino dos Elefantes, na Tailândia, era uma atração turística que combinava aventura e controvérsia. Localizado em um ambiente pitoresco, o local permitia que visitantes alimentassem crocodilos diretamente de gaiolas de metal suspensas sobre tanques. A experiência era vista como emocionante, mas também extremamente arriscada, levantando preocupações sobre a segurança dos turistas e o bem-estar dos animais envolvidos. As gaiolas frágeis e a proximidade com os crocodilos tornavam os acidentes uma ameaça constante. A prática, frequentemente criticada por defensores dos direitos dos animais, destacava as condições inadequadas de segurança e as possíveis consequências para os animais, que viviam em espaços limitados e sem cuidados apropriados. Em 2016, o Reino dos Elefantes foi fechado devido à pressão de organizações de direitos dos animais e ao crescente escrutínio público. Seu fechamento foi um marco importante na discussão sobre turismo sustentável e práticas éticas no cuidado com a vida selvagem. A história desse local serve como um alerta sobre a responsabilidade em proteger animais em cativeiro e criar experiências turísticas seguras e respeitosas. Quando um lugar é protegido pela Unesco, isso já diz muito. Pode significar que ele é antigo, valioso historicamente ou simplesmente tão único que merece ser preservado para sempre. Pois na Grécia, existe um desses lugares especiais, os Mosteiros de Meteora. Hoje em dia, são 6 mosteiros ativos, construídos no alto de formações rochosas gigantes, que parecem ter sido esculpidas pelos próprios deuses. A construção deles começou no século XIV, e eles se tornaram centros de espiritualidade, estudo religioso e isolamento, o que era perfeito para monges que buscavam paz longe do caos das cidades e dos conflitos da época. Naquela época, o acesso era bem complicado. As pessoas usavam cestos puxados por cordas e escadas improvisadas. Era praticamente um desafio de fé chegar até lá. Mas, com o tempo, o turismo e o valor histórico da região aumentaram e foram feitas melhorias para facilitar o acesso. Hoje, qualquer um disposto a encarar uma subida consegue visitar esses templos sagrados e ainda por cima aproveitar uma vista simplesmente absurda do centro da Grécia. É o tipo de lugar que te faz entender como a espiritualidade, a natureza e a arquitetura podem se unir de forma grandiosa. Já imaginou criar o seu próprio país? Parece coisa de filme, mas algumas pessoas já tentaram transformar esse sonho em realidade. E é aqui que entra Sealand, um país extremamente peculiar. Tudo começou em 1943, quando o governo britânico construiu uma plataforma militar flutuante chamada Rolfs Tower, com o objetivo de ajudar na Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, a estrutura foi abandonada e algum tempo depois foi tomada por pessoas que queriam transmitir rádio pirata. Foi então que entrou em cena um homem chamado Paddy Roy Bates. Ele expulsou os ocupantes da plataforma e decidiu transformar o local em sua própria nação independente, o Principado de Sealand. Ele levou a ideia a sério. Criou uma constituição, bandeira, hino nacional, moeda, passaporte e até um selo de imigração. Para provar que não estava brincando, chegou até a enfrentar uma tentativa de golpe de Estado, quando um grupo tentou tomar o controle da plataforma. Ele e sua família conseguiram recuperar Sealand e mantiveram sua soberania. Atualmente, o status de Sealand como país independente ainda é questionável, mas sua página oficial na internet continua ativa e, pasme, você pode até comprar um título de nobreza. Então, se sempre quis ser chamado de Lorde ou Dama, essa pode ser sua chance. Continue conosco em nossas próximas explorações. Até lá, deixe seu like, compartilhe e descubra mais conteúdos incríveis em nosso canal.